Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma alegria para nós, podemos agora nos voltar para a palavra de Deus. E eu quero, sem mais delongas, já pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, o livro de Lucas, de Atos dos Apóstolos, onde nós vamos hoje para a nossa 42ª mensagem, entrando agora no capítulo 19. Atos, capítulo 19, a partir do versículo 1, será o nosso texto da mensagem de hoje. Dá uma olhadinha, como sempre, à sua direita e à sua esquerda, e veja se alguém precisa acompanhar a Bíblia pegando uma carona com você, ok? Atos, capítulo 19. Após um bom descanso para o apóstolo Paulo, em que ele se dirigiu na semana passada, no texto da semana passada, a Antioquia. Por que Antioquia? Porque lá estava a igreja que em Atos capítulo 13 o havia enviado. Mas já no texto da semana passada nós vimos, não há muitos detalhes do tempo de descanso, mas nós já vimos o próprio apóstolo Paulo dando o início à sua terceira viagem missionária, terceira e última viagem missionária. Quando diz o texto da semana passada, ele viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Mas, enquanto ele estava, meus irmãos, ainda em Antioquia, nós também vimos no mesmo texto, paralelamente, a obra de Deus continuar em Éfeso, através de um homem chamado Áquila e a sua esposa Priscila. Chegando-se a eles também uma terceira pessoa, Apolo, um judeu, que ali é ajudado por Áquila e Priscila a compreender melhor a obra de Deus e especialmente a mensagem do Evangelho. Esse mesmo Apolo, no final do nosso texto, já entendendo melhor sobre a palavra de Deus, ele tem o desejo de se dirigir para a Acaia, a província onde se localizava a cidade de Corinto e Atenas, pelas quais Paulo passou e nós também passamos. E aí Apolo agora também é instrumento para a expansão da obra de Deus. Isso é um rápido resumo do que nós vimos na semana passada. Se você perdeu, está online, você pode acompanhar. Isso tudo, meus irmãos, que vimos até agora, vem nos ajudando a confirmar esta tese geral, esse tema geral do livro de Atos, que eu quero convidar-nos a nós recitarmos juntos. Vamos lá? Apesar da oposição, a Igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o Evangelho da salvação. Bem, hoje nós vamos seguir na terceira viagem missionária de Paulo, que vimos apenas ele dar o pontapé inicial, e nós vamos chegar até a cidade de Éfeso. Esta cidade, que você sabe muito bem que existe a carta de Paulo à igreja que vai se formar ali, mas esta cidade se tornaria um centro importante para a expansão do Evangelho durante essa terceira viagem missionária de Paulo. Algumas coisas sobre Éfeso. Éfeso é uma cidade muito importante naquela região. Era a cidade onde estava o enorme e imponente templo de Artemis ou Diana. Os dois nomes são identificados essa divindade greco-romana. E esse templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele tinha 200 metros de largura, aproximadamente, por 400 metros de comprimento. Para a época, é uma construção absolutamente maravilhosa. E as suas extensas ruínas atuais revelam uma glória do passado de Éfeso que marcava toda aquela região. Contudo, houve um problema, porque o rio que passava pela cidade, o rio Cáster, assoreava o porto constantemente e paulatinamente Éfeso foi perdendo o seu impacto, a sua importância econômica, comercial para a época, e eventualmente esse porto parou de ser um porto importante, parou de ser abandonado. Ou seja, durante o tempo do apóstolo Paulo, Éfeso está no seu apogeu, e aí começa um declínio a partir dessa época. Muito bem, mas ali Paulo retornará à obra que havia brevemente iniciado quando ele passou por Éfeso a caminho de Antioquia, e na qual esses 3 irmãos mencionados há pouco já haviam investido. Então o que nós vamos ver hoje, irmãos, na palavra de Deus? Uma
proposição, uma grande ideia muito breve para nós hoje. A retomada da obra do Evangelho repete suas características. A retomada da obra do Evangelho repete suas características. No texto de hoje nós vamos ver como o apóstolo Paulo pode realizar a obra em Éfeso, repetindo, melhor dizendo, Deus repetindo através dele, muitas das coisas que nós já vimos acontecer em outras partes do livro, em outros capítulos, em outras cidades aonde Paulo passou, demonstrando, meus irmãos, a estabilidade, a continuidade da obra de Deus, a constância da obra de Deus, aonde quer que ela aconteça. Em outras palavras, não há novidades. A ação de Deus, o agir de Deus, vai se repetir aonde quer que ele leve a sua obra. E nós vamos começar hoje, irmãos, como eu disse, a partir do versículo 1. E nós vamos começar do versículo 1 até o versículo 7, vendo como já essas coisas começam a acontecer na obra de Deus, na cidade de Éfeso, a partir ou através do apóstolo Paulo. Como eu disse, dá uma olhada se alguém precisa pegar carona com você, e vamos, como um bonito coral, ler a palavra de Deus hoje. Diz assim, versículo 1, todos juntos. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram, ao todo, uns 12 homens. Essa noite, irmãos, em primeiro lugar, a palavra de Deus nos ensina o seguinte: a deficiência no entendimento da mensagem aponta a urgência do envolvimento na obra. A deficiência no entendimento da mensagem aponta a urgência no envolvimento da obra. Nós vemos, queridos, na vida do apóstolo Paulo se repetir aquilo que havia acontecido no texto anterior com Priscila e Áquila em relação a Apolo. A necessidade de se envolver com alguém, no caso aqui, pessoas que precisavam de instrução, de auxílio para entender a fé que achavam seguir, mas seguiam de forma incompleta. Bem, então fazendo a ligação com a narrativa anterior, Lucas registra no verso 1 que Apolo havia seguido para Corinto, na Acaia, e que agora Paulo chegava a Éfeso, de onde Apolo havia já partido. Certamente, irmãos, a essa altura, Paulo já havia ouvido falar de Apolo, mas ainda não foi nesta ocasião em que eles se encontrariam. Isso eventualmente vai acontecer, porque, segundo 1 Coríntios 16, 12, lá no finalzinho da carta aos Coríntios, esta cidade para onde Apolo está indo agora, ambos se tornariam companheiros na obra do Evangelho. Algo que eu, com certeza, acho que seria inevitável, uma vez que o texto da semana passada testifica sobre Apolo, que era um homem culto, zeloso, fervoroso, com certeza os seus caminhos com os de Paulo iriam eventualmente se cruzar, como de fato aconteceu. Muito bem. Então, no nosso texto, no versículo 1, Paulo encontra ali, diz o texto, alguns discípulos. Pelo menos na percepção inicial de Paulo. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Com o transcorrer do texto, comprova-se de que isso não era exatamente o fato. A palavra discípulo é, obviamente, seguidor, aquele que imita, aquele que obedece, aquele que faz conforme o seu mestre. E nós vamos ver que este não é exatamente o caso dessas pessoas, desses 12 homens, como nós vimos que Paulo agora vai conhecer. Talvez porque, na semelhança de Apolo, defendiam aquilo que conheciam a respeito do Messias por terem ouvido parte da mensagem vindo através de João Batista. Então, nesta primeira impressão, neste primeiro contato, a ideia inicial de Paulo é que ali há alguns discípulos. Por quê? Porque, apesar de estarem pregando a fé, não eram judeus. Eles não estavam pregando uma fé judaica.
Era uma fé já semelhante à mensagem que Paulo pregava, que Paulo compartilhava. Mas a pergunta de Paulo no versículo 2 demonstra que ele não tinha muita certeza quanto à situação espiritual deles. Como eu disse, ele usa primeiramente esta palavra, este título discípulos, mas a pergunta mostra certa dúvida sobre a situação espiritual deles. A pergunta quanto ao recebimento do Espírito Santo pode ter sido motivada pela percepção por parte de Paulo da ausência desses homens de uma espiritualidade genuinamente cristã, além provavelmente de falhas naquilo que eles estavam falando, aquilo que eles estavam pregando. Talvez você já tenha passado por isso. Você percebe alguém que tem algum tipo de linguagem evangélica, algum tipo de linguagem cristã, mas quando você vai verificar com mais profundidade, é uma pessoa cristalmente religiosa, não de cristal, mas de cristã, ok? Cristamente religiosa, mas que ainda não compreendeu o Evangelho, mas que ainda não realmente abraçou o Evangelho, apenas, digamos assim, um ponto de vista religioso por parte dessas pessoas. Eles pareciam tementes a Deus, pareciam até zelosos até certo ponto, mas alguma coisa estava faltando. E a resposta deles remove todas as dúvidas do apóstolo Paulo. A resposta é: nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Em outras palavras, não eram de fato discípulos ainda, pelo menos não discípulos de Jesus Cristo. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque esta vai ser a primeira ocasião no texto de hoje em que um grupo tem um quê religioso, esse melhor do que o próximo grupo, mas falta o principal. O quê? Nascer de novo. Falta o principal, conhecer a Cristo como Senhor e Salvador. O texto de hoje já nos começa a mostrar, meus irmãos, que a deficiência do entendimento deles quanto à mensagem do Evangelho provoca o engajamento de Paulo. Perceba, queridos, que Paulo, no dia de hoje, seria criticado por ser politicamente incorreto. A sinceridade desse grupo, pelo ponto de vista do mundo moderno, devia ser suficiente para Paulo. Paulo, você quer impor a eles o seu jeito de ser, o seu jeito de pensar, o seu jeito de crer? Você precisa respeitar a diversidade. Você precisa respeitar, ser tolerante com ponto de vista diferente deles. Paulo não é tolerante. Ele não gosta muito de diversidade no reino de Deus. Isso não é bom realmente. Todos temos que crer igual. Amém, irmãos? Dá para ser uma salada de crença? Um crê em Cristo como Deus, outro como semideus, outro com um quarto de Deus, e está tudo ótimo. Não, não está. A Bíblia é clara sobre a divindade absoluta de Cristo. Um crê que a salvação é pela graça, outro acha que é pelas obras, outro acha que é graça e obra misturado. Pode ser ou está difícil? Não. A salvação é unicamente pela graça, mediante a fé, ponto. Doutrinas cristãs bíblicas são inegociáveis. Paulo não é arrogante, irmãos, quando ele aborda esse grupo. Paulo, na verdade, é amoroso, que é o contrário do ponto de vista hoje. Ele não é arrogante, ele não é intolerante, fascista, ciclista, eletricista, etc. Não. Ele está apenas amorosamente vendo que são pessoas sinceras, como Apolo, no capítulo 18. E ele os instrui para que eles possam crer da maneira correta. E aí no versículo 3, irmãos, tal como vimos Apolo no capítulo anterior, esses homens eram também resultado do ministério de João Batista. Haviam conhecido o batismo de arrependimento pregado por ele e crido no anúncio do Messias, mas isso era tudo o que eles sabiam. Nós não temos ideia, meus irmãos, nem quanto a Apolo, nem quanto a esses 12 homens, como isso aconteceu. Por quê? Nós estamos a centenas de quilômetros de Jerusalém. Nós estamos a centenas de quilômetros de Jordão, além de Betânia, aonde João Batista pregava e batizava. Como cargas d'água essa mensagem chegou a esses homens? Pode ser que eles haviam passado por Jerusalém, por exemplo, Apolo era judeu, lembra disso? Passado por Jerusalém exatamente na época em que João Batista estava pregando e ouviram a mensagem, tanto quanto esses 12 aqui. Ou pode ser que outras pessoas passaram naquela época, ouviram a mensagem de João Batista e levaram adiante. Nós não sabemos. O fato é que a mensagem de João Batista ainda não era a mensagem plena do Evangelho, porque nós estávamos nesse momento da dispensação em uma transição.
havia ali uma possibilidade, não da parte de Deus, porque Ele sabe todas as coisas, mas para que o povo de Israel aceitasse o Messias. Esse era, sinceramente, o projeto, o desejo mesmo de Deus. Mas como diz João capítulo 1, versículo 12, Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E aí, meus irmãos, os judeus são colocados em um hiato profético, e aí entra a era da igreja, a nova aliança, a era da graça, e é aí que as mensagens entram em ruído. Aquilo que haviam ouvido de João Batista não era suficiente, porque eles não conheciam a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a salvação e tudo mais que nós sabemos da doutrina cristã. Bem, o ministério, como eu disse, de João Batista marca esse período intermediário. Ele é, ao mesmo tempo, o último profeta da antiga aliança e o arauto da nova aliança. Ele é a dobradiça, virada na mesa profética, por assim dizer. Sua mensagem era verdadeira, contudo incompleta. Não porque era falsa ou era deficiente, mas porque ela tinha um objetivo até aonde ele estava pregando. Nesse sentido, era incompleta. Então é certo afirmar que muitos que atenderam a sua mensagem e até passaram pelo seu batismo, de fato, nunca foram salvos. Jesus continua o ministério, meus irmãos, por toda a Judéia e além dela, e as pessoas que ouviram, muitos que seguiam João Batista, passaram a seguir a Jesus, e estes sim se tornaram verdadeiros discípulos. Muito bem, diante das limitações desses homens, nos versos 5 a 7, nós vemos os mesmos serem batizados agora sim, em nome de Jesus. Isto porque eles creram de forma apropriada, pois, tal como disse Filipe ao eunuco, nós passamos por isso lá no capítulo 8, não é isso? Lá no deserto, só deve ser batizado quem? Aquele que crê de todo o coração. Então eu quero deixar claro, meus irmãos, que esse texto não está defendendo rebatismo. Não existe rebatismo. Por exemplo, fulano era membro de uma outra igreja evangélica, realmente cristã, talvez com algumas divergências doutrinárias de nós, e aí ele vem congregar aqui, vamos rebatizá-lo? Não! O batismo de uma pessoa que verdadeiramente encontrou-se com Cristo como Senhor e Salvador é válido em si mesmo, no ato em si. Não é nem por causa de quem o oficia ou quem o batiza, mas pelo ato em si. Então isso aqui não é de maneira nenhuma o argumento para rebatismo. Na verdade, eles estavam sendo batizados porque o batismo de João não era a mesma coisa do que está acontecendo aqui. E também, como era típico dessa era apostólica e de uma época de transição, toda vez que se encontrava em uma situação peculiar, em uma situação diferente, havia uma manifestação especial, externa do Espírito Santo. Vamos ver? Atos capítulo 2. O Espírito Santo é derramado sobre a igreja, é derramado sobre o planeta, na verdade. E ali, para testemunho das pessoas que estavam em Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes, as pessoas começam a falar em outros idiomas, certo? Não palavras ou sílabas desconexas que ninguém entende. Idiomas, é só você ler o texto bíblico. Na casa de Cornélio, a mesma coisa acontece. Pedro está pregando para um gentio romano, algo que para sua consciência judaica era difícil de aceitar. O que Deus faz? O Espírito Santo é derramado sobre eles e, novamente, Cornélio e os da sua casa começam a falar em outros idiomas. Eu estou reforçando isso aqui, irmãos, porque nós sabemos muito bem a confusão doutrinária que existe hoje com o suposto dom de línguas que nunca você vê acontecer nas Escrituras. Sempre que você vê são idiomas. E aqui nós temos mais um momento, mais um exemplo, onde há um grupo peculiar, um grupo diferente, um grupo que havia conhecido a mensagem, mas não completamente, e mais uma vez, com a imposição de mãos do apóstolo, esse grupo recebe o dom do Espírito Santo, que ele não conhecia, e essa demonstração externa acontece em falar em outros idiomas e também profetizarem. Vai destacar, meus irmãos, que o recebimento do Espírito ocorreu durante a oração e durante a imposição de mãos, e não por causa dela, certo? Não é o poder de Paulo que está fazendo isso, mas Deus faz durante o momento dessa oração. Tal obra, obviamente, depende unicamente da decisão soberana do Senhor, onde na conversão dos seus filhos, Ele nos batiza e nos sela com o seu Espírito Santo, confirmando a obra que agora Ele está começando em cada um de nós. Muito bem. Diante dessa iniciativa, meus irmãos, do apóstolo Paulo,
e diante dele perceber deficiência no entendimento da mensagem e se engajar com esses homens, nós voltamos praticamente à aplicação final da nossa mensagem da semana passada, onde nós fomos desafiados a olhar para o cenário no qual nós vivemos hoje em dia, as pessoas com as quais nós convivemos hoje em dia, e sermos sensíveis à necessidade de ele ou ela ser melhor esclarecido a respeito da palavra de Deus. Nós vivemos em um mundo, meus irmãos, ou nós vamos ficar dentro do nosso país, em um país onde o cristianismo é um arremedo daquilo que está na palavra de Deus, onde o cristianismo é um rascunho daquilo que está na palavra de Deus. A maioria dos que se identificam com cristãos, se você conversar com ele, na prática eles acreditam na salvação pelas obras. É só você embolar uma pergunta atrás da outra e você vai deduzir exatamente isso. Como é que você é salvo? Eu sou salvo por Jesus. Mas continua perguntando. E você vai ver que na verdade ele acha que ele é salvo porque ele frequenta a igreja, porque ele dá o dízimo. Ele acha que ele é salvo porque ele não mata, não rouba, não adultera. Então ele é salvo. Mas basta ele não preencher nenhuma dessas bolinhas, desses quadrinhos, né, desse requisito, que olha só, lá vai Jesus com o seu lápis celestial, que do lado de trás tem uma borracha celestial, e já vou apagar o nome dele. Por quê? Porque é uma fé baseada em emoções. É uma fé baseada em sentimentos, não em conhecimento. O que diz mesmo o profeta Oséias? O meu povo padece porque lhe falta entretenimento. Não. O meu povo padece porque lhe falta melhores sentimentos. Não. O meu povo padece porque lhe falta conhecimento. Em João 17,3, na oração sacerdotal, Jesus começa dizendo: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti como único Deus, é a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha só. Mas nós vivemos, meus irmãos, uma era religiosa anti-intelectual. E por ser anti-intelectual, se você se der o trabalho de fazer como Paulo e tentar explicar, racionalizar a fé, colocar os pingos nos is, a pessoa vai dizer: você é muito carnal, você é frio. Porque afinal de contas, alguém sabe? A letra mata. A letra mata também quem não sabe interpretar texto, não sabe que não é nada disso que Paulo está dizendo em Coríntios. Como é difícil, meus irmãos, praticar isso que Paulo está fazendo aqui nos dias de hoje. Onde as pessoas são altivas na sua ignorância. Onde as pessoas são arrogantes no desconhecimento. Mas eu creio que se nós formos obedientes ao que Paulo faz hoje aqui, o texto da palavra de Deus nos ensina, nós vamos encontrar pessoas que podem ser ajudadas, que estão dispostas a serem ajudadas, que estão abertas a ouvir, a ser como os bereanos, olhar a palavra de Deus, e nós podemos ajudá-las a entender melhor o Senhor, talvez inclusive chegando até realmente à salvação. Algumas vezes, meus irmãos, conversando com quem eu achava que eram irmãos, que nos procuram online. Depois de alguns meses e essa pessoa congregando em uma igreja que pregava realmente a palavra, a pessoa volta. Pastor, já estou alguns meses lá na igreja tal. Não consegui mais ficar onde eu estava. E como é que estão as coisas, meu irmão, minha irmã? Pastor, na semana passada eu procurei um irmão que tem me ajudado e disse a ele que agora eu compreendi e que eu realmente entreguei minha vida e sou salvo em nome de Jesus. 5, 8, 10, 12, 15, 20 anos frequentando a igreja. Por isso que eu acho que vale a pena, irmãos, com graça, com gentileza, nos engajarmos com as vidas das pessoas. E tal como Paulo fez aqui, tal como Priscila e Áquila fizeram no capítulo anterior, ajudar aqueles que têm alguma deficiência no seu entendimento, porque isso é algo urgente nos nossos dias também. O texto vai continuar e nós vamos agora cobrir apenas versículos 8 até o versículo 10 e ver o que acontece mais na continuação do trabalho de Paulo em Éfeso.
Você está comigo? Vamos ler juntos, versículo 8 até o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Em segundo lugar, hoje, meus irmãos, entre respostas positivas e negativas, o Senhor vai moldando o andamento da sua obra. Entre respostas positivas e negativas, o Senhor vai moldando o andamento da sua obra. Pois bem, na sequência do nosso texto e na sequência do trabalho de Paulo em Éfeso, ele retorna à sinagoga onde ele havia estado quando ele passou por Éfeso, capítulo anterior, a caminho de Antioquia. Isso nós vimos lá no capítulo 18, versículo 19. Deixa eu relembrar para nós. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. E a liberdade, meus irmãos, e o longo tempo com que ele consegue pregar nessa sinagoga, o texto diz 3 meses, verso 8, se deve ao impacto que ele havia tido na sua primeira passagem por essa mesma sinagoga. De volta ao capítulo 18, nós lemos de versículo 20 e 21, qual foi a reação daqueles judeus aos debates e ao ensino de Paulo quando havia passado por lá na vez anterior. Diz o texto, pedindo eles que ficasse mais tempo, não cedeu, ou seja, Paulo não cedeu. Mas ao partir, prometeu, voltarei, se for da vontade de Deus. E então, embarcando, partiu de Éfeso. Ele pregou lá e aquilo atraiu a atenção, a curiosidade, até mesmo a conversão de parte da sinagoga. Eles insistem, fica mais tempo, fale-nos mais daquilo que você está ensinando. E aí ele fala que não podia, na verdade o propósito dele não era ficar em Éfeso, era chegar na Antioquia, como vimos, mas agora, conforme ele diz, a vontade de Deus se manifesta. Pois bem, essa vontade de Deus trouxe Paulo de volta a esta cidade, de volta a essa sinagoga. E ali seguem-se 3 meses de debates e pregações. Aliás, isso é um recorde para o apóstolo Paulo, em passar 3 meses falando numa sinagoga, sem que pedras começam a voar, né? Sem que se levante alguma coisa contra ele. Vai se levantar no texto. Mas é impressionante como realmente há aqui um abraçar e um desejo de ouvir aquilo que Paulo está falando. E o assunto, diz o texto, irmãos, era o reino de Deus. O que exatamente, irmãos, significa pregar o reino de Deus em um contexto unicamente judaico, dentro da sinagoga? Provavelmente isso inclui algo sobre, obviamente, a vinda e a obra do Messias. Ou seja, ele apresentou, claro, a Jesus como o Cristo, como o Messias que cumpriu, em quem se cumprem todas as promessas e profecias do Antigo Testamento. Mas eu creio também, meus irmãos, que ele tratou com os seus compatriotas judeus a atual situação dos judeus. Por quê? Porque certamente eles questionaram, se ele é o Messias, por que a gente continua na pior? Se ele é o Messias, por que ele não libertou Israel? E Paulo precisou explicar como que o Messias foi rejeitado pelos líderes religiosos em Jerusalém, os quais, inclusive, participaram do complô, do conluio para matar a Jesus. Isso, com certeza, deve ter sido para alguns deles uma tremenda decepção e surpresa, especialmente para aqueles que creram. E eu acredito que, explicando a atual situação dos judeus, certo? Que eram os recipientes originais do reino, ele fala também da situação agora da igreja. Ele está fazendo provavelmente um resumo de Romanos capítulo 9, 10 e 11, aqui para eles em 3 meses. E eu creio também que ele falou de esperança futura
da restauração de todas as coisas no reino milenar de Cristo, uma promessa que com certeza é válida, porque se você voltar lá no capítulo 1, lá nos versículos 6 e 7, depois de passar 40 dias com os apóstolos, lembra disso? Jesus ressurreto, ressurge, e ele passa 40 dias ensinando-os a respeito do que, irmãos? Do reino de Deus. E depois de ensinar 40 dias sobre o reino de Deus, o que os discípulos perguntam? Senhor, será nesse tempo que tu vais restaurar o reino a Israel? Ali está a dica, meus irmãos, de que houve o ensino para os apóstolos de que passado esse tempo da igreja, o qual se encerra com o arrebatamento, que eu peço ao Senhor que aconteça hoje à noite. Tem gente junto comigo. Passado esse tempo, vem o tempo de Deus tratar novamente com o seu povo da antiguidade, com as nações, e restaurar o reino milenar. É isso que ele pregava lá, irmãos. Um ensino completo. 3 semanas é bastante tempo. Isso dá muitas horas, 3 meses, desculpe, para conversar com eles. No mínimo, isso dá entre 13 a 14 sábados, que era quando se reunia na sinagoga. Muito bem. E como resultado desses 3 meses, o verso 9 nos diz que aqueles que eram resistentes à mensagem do Evangelho começaram a fazer oposição a Paulo. Mas demorou, graças a Deus. Mas a oposição começa. E ao que parece, como não conseguem vencer no argumento, porque não tinham argumento contra a verdade, eles começam, diz o texto, a falar mal do caminho. Esse era o título com que nós éramos identificados antes de pegar o nome cristão. Nós éramos o povo do caminho. Eu gosto disso aí. Aliás, é um lindo nome para a igreja, não é? Igreja Batista do Povo do Caminho. Fica aí a dica para quem for plantar a igreja. E eles começam a falar mal do caminho, ou seja, eles começam a caluniar a Paulo, a caluniar os demais cristãos. Isso não é típico de debate? Você não vence no argumento, você parte para o ad hominem. Você não vence na bola, você dá no corpo. Você não consegue passar ou vencer os argumentos de Paulo, eles começam a falar mal dele, certamente inventando coisas para poder colocar a população contra o apóstolo Paulo. Rapidamente, depois dessas respostas negativas, Paulo já age. Paulo não desanima, ele não se amargura, ele já viu esse filme, ele já viu isso acontecer. Deus está repetindo as mesmas coisas. Ele se concentra naqueles que haviam respondido positivamente. Ele se retira com os discípulos e vai para um lugar chamado a Escola de Tirano. Sobre esse lugar, meus irmãos, nós não temos praticamente nenhuma informação, nem na Bíblia e nem na literatura secular da época. Nós não sabemos nada sobre esse lugar e muito menos sobre Tirano, que é o seu proprietário. É interessante o nome desse camarada, né? Essa mãe eu não sei não, viu? Porque Tirano é tirano. É alguém que tiraniza, alguém que domina, alguém que é ditador. Quem cargas d'água ia colocar o nome do seu filho de tirano? É tipo assim, qual é o nome do seu filho? Eu botei o nome dele de bagunceiro. Não é um bom presságio, né? Não é uma boa coisa. Mas Deus é tão bom, meus irmãos, que eu creio que este homem cede a sua escola porque ele também é discípulo. E nós encontramos em um manuscrito a informação de que Paulo ocupa essa escola de verificar aqui para não falar errado, de 11 da manhã até as 16 da tarde. Sabe por quê? Essas são as horas mais quentes do dia. Então, o homem da antiguidade não ia trabalhar, você está reclamando de 7h30, 8, tem gente que pega 9 horas no trabalho. O sol nasceu, amigo, estava todo mundo acordado. Porque o sol se punha, já ia todo mundo dormir. Sem energia elétrica, que revolucionou e mudou completamente a forma de se viver nas cidades e tudo mais, né? A luz do dia determinava a rotina das pessoas. Então, o sol nasceu, opa, da cama. As pessoas já tomavam café, faziam o seu asseio e tudo mais, iam trabalhar, ou iam estudar, iam fazer tudo. Quando chegava às 11 horas, eles já estavam bastante cansados, porque já estavam trabalhando na faixa de 4, 5 horas. E aí iam para um intervalo para o almoço. Era nesse período, quando a escola não era usada, que Paulo se reunia para instruir. Agora, para pensar, irmãos. No mesmo período em que os incrédulos, em que os não cristãos iam descansar,
A siesta não foi inventada pelos mexicanos, acontecia no mundo antigo, só não era chamado de siesta porque o espanhol não existia, claro, né? O cochilo depois do almoço, que aliás é uma prática benéfica para a saúde, diga-se de passagem, e no momento que as pessoas iam almoçar e ter a sua siesta, o seu descanso, os cristãos iam estudar a Bíblia, igualzinho o dia de hoje. Se não tem horário confortável, ar-condicionado, carro na porta, hoje eu não vou não. Por quê? Não sei. Dias complicados nós vivemos, né, irmãos? O conforto, ele não atrapalha apenas a nossa saúde física. Eu disse para vocês que eu levantei a espada e a malha e a roupa de um cavaleiro templário. Meu amigo, eu não consigo lutar 3 minutos vestido daquele jeito. É mais pesado do que um soldado hoje carrega, um soldado moderno. Aquela malha, que era como se fosse o colete à prova de espada, né, não de bala, é pesadíssimo. Não tenho vergonha de dizer que minha esposa teve que me ajudar para vestir, porque não é possível vestir sozinho um negócio daquele. Hoje em dia, nós homens não conseguimos também. Agora, as mulheres não ficam também muito assim não, porque a rotina de uma mulher da antiguidade, tu também não aguentava. A modernidade nos deixou mole demais. É mais ou menos assim que tem uma música por aí. Mas pior, irmãos, fez isso com a nossa vida espiritual. A modernidade, deixar a gente mais barrigudinho, menos massa muscular e tal, é um problema. Mas deixar a gente barrigudinho espiritualmente, sem massa muscular espiritual, isso me preocupa. Porque se nós fôssemos irmãos transplantados do século XXI para o primeiro, e de Boa Vista para Éfeso, será que você ia para a escola de Tirano na hora do almoço e na hora da siesta? O Luiz está sorrindo. Iria, Luiz? Será? Será que eu iria? Isso já demonstra, meus irmãos, a dedicação, o empenho, o fervor desses irmãos. E certamente, meus irmãos, antes da ida a esse lugar, não era a única reunião que os cristãos tinham. Cristãos já se reuniam nas casas para momentos de adoração, momentos de ensino, momentos de celebração da ceia. Porque o objetivo na escola de Tirano, com certeza, era mais um centro de treinamento para o projeto evangelístico de toda aquela região que havia começado, inclusive, dentro de uma sinagoga. Muito bem. Finalmente, o verso 10 nos informa que isso se estende por 2 anos e alcança todos os judeus e gregos da Ásia Menor. O que é a Ásia Menor? Hoje é conhecida como Turquia, especialmente a parte mais ocidental da Turquia, mais a oeste da Turquia. Ou seja, Éfeso se transforma em um centro de propagação, de onde a mensagem do Evangelho e obreiros saíram por toda aquela província. Quer ver só o resultado? Foi nesta época que foram plantadas as igrejas de Colossos, Laodiceia e Herápolis. Colossos você conhece por causa da carta aos Colossenses. Laodiceia você conhece porque está lá entre as 7 cartas de Apocalipse. Na verdade, existem comentaristas que creem na possibilidade de que parte ou o total das outras das outras igrejas do capítulo 2 e 3 de Apocalipse também são fruto do trabalho de Éfeso, ou pelo menos foram beneficiados por pessoas que passaram por esse seminário de 2 anos aqui, que, por favor, né, que inveja, né? 2 anos aprendendo com o apóstolo Paulo. Com certeza, saiu gente extremamente capacitada para a obra de Deus. Deus está moldando aquilo que Ele vai fazer. O que isso tem a ver conosco, meus irmãos? É muito comum para nós, cristãos, que estamos envolvidos com a obra, nós ficarmos preocupados com a obra. Isso era comum com o apóstolo Paulo. Ele dizia, o tempo todo pesa sobre mim o cuidado com as igrejas. É por isso, meus irmãos, que o trabalho missionário, pastoral, é um trabalho de 24/7. É por isso que alguém envolvido na obra de Deus, mesmo sem ser pastor, sem missionário, se ele realmente é envolvido com a obra de Deus, ele não consegue desligar. Ele está o tempo todo pensando, como é que está aquela parte do trabalho, como é que está aquele irmão, como é que está aquilo que nós começamos, será que foi feito, como é que está sendo feito? Mas é aí que está, meus irmãos, essa preocupação até certo ponto é até saudável, é responsabilidade. É você entender que há algo colocado por Deus sobre você. É a responsabilidade, por exemplo, que cada homem aqui casado tem com o seu lar.
Não como sacerdote do lar, meus irmãos, porque a propósito essa expressão nem existe na Bíblia, mas como cabeça do lar. Essa tem. Responsável espiritual do seu lar. Não desliga, é 24/7. Você pode ter momentos de mais tranquilidade, outros de muito mais preocupação, mas é o tempo todo. Mas o que eu quero trazer aqui, meus irmãos, não é isso. Mas é uma preocupação diferente. É uma preocupação já que passa do limite. E essa preocupação não deve haver na nossa vida, porque, como nós estamos vendo aqui, Deus está conduzindo a sua obra através do apóstolo Paulo e fazendo coisas maravilhosas. Eu tenho absoluta certeza que quando Paulo agora passou, está de volta a Éfeso, ele devia estar pensando assim: gente, quando passei por essa cidade eu não tinha ideia do que Deus ia fazer. Porque, meus queridos, se você passar por 2003, de repente os Vingadores reativam a máquina do tempo deles, do mundo quântico, ou um DeLorean para na sua porta, lá do De Volta ao Futuro, e você pode voltar a 2003. E se você me puxar no lado e contar tudo que nós estamos vivendo aqui na nossa igreja, eu vou acreditar, porque eu não vou lhe chamar de mentiroso, mas vai ser difícil. Eu não tinha a mínima ideia do que Deus faria. Como eu não tenho a mínima ideia do que Deus fará. Mas eu posso descansar, meus irmãos, que o dono da obra, para emprestar o salmo, ele não dorme, não pestaneja, não cochila. Ele está sempre guardando a sua obra. Porque tal qual, meus irmãos, a obra de Deus, a ela nunca faltará o sustento de Deus, quando for feita do jeito de Deus. Esse sustento não é apenas financeiro. Mas à medida que peças novas são necessárias para o tabuleiro, para o trabalho, Deus vai trazendo essas peças novas. À medida que peças são retiradas por algum motivo, a morte acontece, a mudança de estado acontece, a necessidade de fazer outra coisa no momento da sua vida acontece, Deus vai suprindo, porque Ele é o grande capitão, o grande comandante da obra de Deus. Isso, meus irmãos, é descanso na vida de cada um de nós. A obra de Deus não depende de mim, não depende de você, não dependia de Paulo. Dependia do Deus que estava moldando o andamento da sua obra, inclusive agora nesse importante avanço na cidade de Éfeso. E eu quero antecipar, meus irmãos, porque essa vai ser uma das viagens, em termos de extensão, mais curtas do apóstolo, muito menor do que a primeira e a segunda. Ele vai fazer algumas viagens, mas volta sempre para Éfeso. E daqui a pouco ele vai fazer a sua viagem para Jerusalém, e a narrativa começa a pegar a avenida final da vida de Paulo. Ou seja, Deus, sabedor de que tudo isso iria acontecer, prepara nessa terceira viagem aquilo que era necessário para que, dali a algum tempo, o próprio apóstolo não estivesse mais presente. Porque, desculpe o spoiler, o livro de Atos termina com Paulo encarcerado. Contudo, como ele escreveria a Timóteo, a palavra de Deus não está presa. Porque o Senhor, o Deus que a molda e cuida da sua obra, cuida de cada detalhe. A deficiência no entendimento da mensagem aponta a urgência do envolvimento na obra. Entre respostas positivas e negativas, o Senhor vai moldando o andamento da sua obra. E finalmente, em terceiro lugar, nós vamos ler dos versículos 11 até o versículo 20 e ver como o nosso texto termina no dia de hoje. Vamos lá, irmãos? Versículo 11 até o versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou.
espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Em terceiro e último lugar, o sobrenatural é a marca do progresso da obra do Evangelho. O sobrenatural é a marca do progresso da obra do Evangelho. Muito bem. A narrativa que temos nessa última sessão do nosso texto de hoje serve como uma explicação da expansão que acontece a partir da obra em Éfeso, nessa terceira viagem missionária de Paulo. Isso compreende três coisas como a marca do sobrenatural. Eu quero logo deixar claro, meus irmãos, porque inclusive tem uma série com esse nome, sobrenatural não tem nada a ver com vampiro, fantasma, Gasparzinho, nada disso. Para nós, certo? Absolutamente tudo o que fazemos é sobrenatural. Se você está fazendo no natural, está fazendo na força do braço, na força da carne. Amém, irmãos? Na força do Espírito é sobrenatural. Certo? Então, por favor, se você tem medo desse termo, não tenha mais, porque não significa nada mais, nada menos do que a obra do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo. Pois bem, então nós vamos ver, meus irmãos, primeiro, curas miraculosas e libertação de demônios. Segundo, diferenciação de falsos obreiros. E terceiro, transformação de pessoas e abandono das práticas pecaminosas. Mas vamos cada coisa a seu tempo. A respeito do número 1, curas miraculosas e libertação de demônios. Nos versos 11 e 12, nós somos informados que Deus autenticava, ou seja, confirmava o ministério de Paulo, do seu apóstolo Paulo, e confirmava a mensagem que ele pregava, diz o texto, com milagres extraordinários. É muito notório, meus irmãos, que essa é uma marca que acontece no livro de Atos, mas se você tem acompanhado desde o primeiro capítulo, onde nós começamos, você vai perceber que isso não é algo obrigatório que aconteça, certo? Um milagre, uma cura, o que quer que seja, nem sempre acompanhava, porque isso não dependia apenas da vontade do apóstolo, mas da vontade de Deus. Essa é a primeira coisa importante nós destacarmos. Segundo, não acontecia com todo mundo, não acontecia com qualquer um. Havia uma distinção, em primeiro lugar, da parte do Senhor Jesus, dos seus apóstolos, e segundo, de pessoas chaves que ele destacava em obras específicas. E nós sabemos disso pela Escritura e pela literatura da época também. Além do mais, passada a era apostólica, cada vez mais tais eventos se tornaram raros. Claro que você poderia supor que isso aconteceu porque a geração que veio após os apóstolos era incrédula, tinha menos fé. Mas na verdade nós podemos ver, meus irmãos, pelos feitos e por aquilo que eles fizeram, eles tinham muito mais fé do que eu e você temos hoje. A época dos mártires, a época da perseguição dura do Império Romano. E ainda assim, haviam milagres que aconteciam, mas eles se tornaram paulatinamente cada vez mais raros. Bem, esses milagres extraordinários, inclusive, têm um detalhe bem peculiar. Peculiar, eu quero dizer, bem particular a este evento, a esta ocorrência, a este texto. Partes das vestimentas de Paulo, especialmente, diz o texto, lenços e aventais. Provavelmente o avental que ele usava para o seu trabalho, como fazedor de tendas. Essas vestimentas eram usadas para também realizar tais sinais. Não havia nelas, ou nesse pano, nenhum poder nesses objetos. Por exemplo, se alguém descobrisse um objeto desse hoje, em algum sítio arqueológico, isso significaria absolutamente nada. Se alguém encontrasse numa escavação em Éfeso, certo?
Alguém descobriu a casa do apóstolo Paulo, tem comprovação. Isso significa, descobrindo lá um lenço do apóstolo Paulo, o grande somatório de nada, absolutamente nada. É importante destacar isso, meus irmãos. Nós falamos hoje de manhã na nossa EBD, se você não veio, você perdeu, que havia uma mania de idolatrar objetos no mundo antigo, e isso passou, infelizmente, para o cristianismo. Durante muitos e muitos anos, na verdade, até a reforma e posterior à reforma protestante, as pessoas adoravam pedaços da cruz, as pessoas adoravam partes do pão, supostamente fossilizados já, né, do que participou da Santa Ceia, e um monte de outras coisas. Ossos de santos. Eu falei hoje de manhã que se somasse todos os pedaços da cruz que tinha espalhado pela Europa, dava para fazer um transatlântico. Não só uma cruz. Porque as pessoas, obviamente, enganavam as outras com pedaços da cruz. Gente, nunca houve pedaços da cruz sendo distribuído em lugar nenhum. Por que eu sei disso? Porque a cruz romana era reaproveitada. Ninguém pegou, olha, isso aqui foi a cruz de Jesus, viu? Vamos tirar aqui, pega daí, abraça, vamos tirar, vamos guardar. Não. Primeiro porque a parte vertical ficava lá. O que o condenado trazia era o patibulum, era um pedaço horizontal de 40 quilos, que ele levava da casa do pretório, certo? Do quartel do pretório, ou, no caso de Jesus, da casa de Pilatos, até onde ele seria crucificado. E ele era erguido com essa parte horizontal, a parte vertical já estava lá. Então não tinha nem um pedaço de uma lasca da cruz em lugar algum. Por isso, graças a Deus que esses lenços não foram preservados também, porque ia ter gente fazendo a igreja do lenço de Paulo, a igreja do avental de Paulo, até o dia de hoje. Se não tem por aí, né? Com lenço com avental falso. Muito bem. E aí tem esse fato peculiar aqui, irmãos. Aí eu pergunto, será que agora nós devemos começar a trazer roupas para a igreja, para orar nelas, ungir e levar para o HGR? É aí que nós temos que aprender a diferença, irmãos, quando o livro de Atos, que é um livro histórico, ele é narrativo e não normativo. Muito obrigado, alunos do CFM. Narrativo e não normativo. Isso vai acontecer várias vezes ao longo do livro, ou seja, ele está narrando um acontecimento, certo? Que Deus decidiu fazer desta forma naquela situação, não criando uma norma. Pastor, como você sabe disso? Porque se você olhar as epístolas, Romanos, Coríntios, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses e tudo mais, você não vai encontrar isso sendo normatizado. Quero dizer, queridos irmãos, que vocês estão exagerando no uso dos lenços, mas é assim, assim, assim que faz. Não tem tal texto. Ou vocês estão sendo negligentes no uso dos lenços ungidos, especiais, curativos. Não existe tal texto, porque isso nunca se tornou uma norma, um ensinamento da igreja. Mas aí, meus irmãos, esse é um fato que acontece ainda hoje no ministério cristão. Essa é a grande diferença. De um lado, no mundo evangélico, nós temos pessoas que não acreditam que Deus cura. Do outro lado, nós temos pessoas que acham que curas é tudo que a igreja deve falar. No meio tem a Bíblia que diz, Deus é poderoso para curar absolutamente qualquer coisa. Ore pelos enfermos. Peça a Deus cura pelos enfermos. Porque é exatamente esse o ensino bíblico do agir também sobrenatural de Deus sobre a vida das pessoas. Bem, mas em contraste, continuando o texto, com a eficácia do ministério de Paulo quanto aos espíritos malignos, nós vimos no versículo anterior, nos versículos 13 a 17, eles nos trazem um relato relacionado ao nosso número 2 que eu falei, que é o quê? A diferenciação de falsos obreiros. Isso só pode acontecer, meus irmãos, com a ação sobrenatural de Deus também, porque muitas vezes o falso obreiro engana a quem não consegue reconhecê-lo. Alguns, diz o texto, exorcistas judeus itinerantes devem ter ouvido falar sobre Paulo e o que ele vinha fazendo. O que eles fizeram? Eles tentaram expulsar o demônio, copiando a Paulo e invocando o nome de Jesus, diz o texto, a quem Paulo prega. E essas aqui não eram pessoas quaisquer. O texto diz que eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes lá em Jerusalém. Com certeza, eles abandonaram
o trabalho do seu pai e adotaram algo que não era exatamente confirmado ou autorizado por Jerusalém, o exorcismo itinerante. Isso era feito, meus irmãos, não da bondade do coração deles, é porque quando eles se deparavam com isso, eles ganhavam para fazer tais exorcismos. Então, esses são esses 7 rapazes. E aí eles dão essa ordem para o demônio. A resposta do demônio, a resposta do endemoniado, é algo incrível e pode ser melhor traduzida dessa maneira. Eu conheço a Jesus, isto é, eu já tive experiência com Jesus, eu já interagi com ele. Com certeza não saiu muito bem para o lado do demônio. Mas o que ele está dizendo? Eu sei muito bem quem é esse Jesus. Mas quando ele vai falar de Paulo, ele muda o verbo. Ele fala, Paulo, eu conheço a respeito dele. Eu sei o que ele é. Eu sei o que ele representa para aquele a quem eu conheço. Certo? Porque se tem, meus irmãos, uma criatura que nunca vai ser ateia na vida, é demônio. Ele sabe que Deus existe e sabe quem é o nosso Deus. E aí, finalmente, meus irmãos, esse demônio faz uma pergunta. Mas vocês, quem são? E como resultado, ele tem uma força sobrenatural e esse endemoniado os domina, os espanca, ao ponto deles fugirem, diz o texto, nus e feridos. Aí você pergunta, Deus, qual a utilidade disso? A Bíblia já continua explicando. Porque na sequência, meus irmãos, o mais impressionante é o resultado que isso vai trazer para as pessoas, que é o número 3. Está ligado uma coisa com a outra. Porque curas e libertação de demônios é uma bênção, é uma maravilha. A autenticação da obra verdadeira e a exposição da obra falsa também é algo bom. Mas o número 3, irmãos, é o mais importante. Lembra do que eu mencionei? Vidas sendo transformadas e abandonando as práticas pecaminosas. No versículo 18, o texto fala de transformação dessas vidas. Muitos dos que creram confessavam e declaravam abertamente suas obras más. Este, meus irmãos, é o objetivo da pregação do Evangelho. E isso só pode acontecer de forma sobrenatural. Religiosidade não produz transformação de vida. Religiosidade não produz mudança real de vida. É o Evangelho e o poder do Espírito Santo que mostrou a esses homens, creio mulheres também, que eles precisavam dizer, olha, eu tenho agido dessa maneira e quero experimentar uma vida diferente. E mais, não fica da boca para fora. Além de confessar suas obras malignas, diz o texto que um grande número deles queimou seus livros de ocultismo e fez isso publicamente numa praça, num descampado, o texto não fala, mas eles fazem um rompimento total com práticas que estavam certamente em suas famílias há séculos. Eles abandonam tudo isso. E não é algo, meus irmãos, que custa barato, não. Diz que o total dos livros foi somado e chegou a 50 mil, a tua Bíblia diz dracmas, né? Mas literalmente 50 mil peças ou moedas de prata. E eu me dei ao trabalho de calcular. Isso dá, meus irmãos, no mínimo 1.500.000 reais hoje. 1.500.000 reais de livros foram queimados em praça pública ou no descampado, sei lá, como uma comprovação da seriedade da conversão desses homens e dessas mulheres. Que triste, irmãos, que a nossa geração só fica impressionada com testemunho. Eu tinha 800 cânceres, aí eu fui curado. Mas se alguém diz assim, eu era um péssimo marido, eu era uma mulher que traía o meu marido, eu era um filho que desonrava o meu pai, eu era um pai que batia nos meus filhos, mas o Senhor me transformou e hoje eu sou um homem de família, hoje eu sou uma mulher de família. Amém, né, irmão? Eu estava envolvido na Lava Jato, mas eu denunciei e me entreguei. Isso eu quero ver uma pessoa convertida. A pessoa abandonando aquilo que lhe traz satisfação ou trazia satisfação à carne, mas o Evangelho transformou. Isso só pode acontecer, meus irmãos, por obra do Espírito. Então, quando você vê aquela pessoa que você diz, rapaz, fulano é muito difícil se converter, com ele, só Jesus. Em primeiro lugar, é só Jesus com qualquer pessoa, para começar a conversa. Segundo, é exatamente esse tipo de pessoa, meus irmãos, que quando convertida,
Deus faz uma obra tremenda na vida dele ou dela, testemunhando do Evangelho. Não deixe de orar, porque maior é o poder do Espírito de transformar do que do homem endurecido de resistir. Quando a graça soberana de Deus, quando o chamado irresistível de Deus ressoa no coração do homem, ele não consegue simplesmente deixar de atender. Assim, meus irmãos, o sobrenatural vai fazer parte da nossa vida. Será que você crê realmente nisso? Conta-se que a marca de um bom vendedor de seguros é quantas apólices de seguro ele mesmo tem. Conta-se que a marca de um bom construtor é ele comprar uma unidade, um apartamento no prédio que ele construiu. Aí eu pergunto, se nós não podemos, irmãos, manipular o sobrenatural, se acontece por uma ação exclusiva de Deus, a grande questão é, eu acredito realmente no poder e no sobrenatural de Deus? Eu acredito no poder do meu Deus em curar, em libertar pessoas endemoniadas, em confirmar o ministério através da sua obra, em transformar vidas, principalmente. Eu realmente creio nisso. Será que o nosso evangelismo resiste à dureza e ao pecado das pessoas ou a gente já desiste? Em outras palavras, você é um agente de seguros sem apólices? Você é um construtor que nunca moraria no prédio que construiu? Ou você realmente acredita na mensagem do Evangelho? Porque segundo este homem que nós temos acompanhado aqui, essa mensagem, esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação inclui transformação. A retomada da obra do Evangelho repete essas características que nós vimos hoje. O que aconteceu com os 12 que haviam apenas conhecido o batismo de João. O que aconteceu também na sinagoga, no crescimento e no estabelecimento de um centro de treinamento e expansão do Evangelho. E no sobrenatural, marcando a obra que Paulo está fazendo junto com seus companheiros também. Irmãos, nós estamos no mesmo barco. Certamente não temos a mesma posição ou a mesma função de um apóstolo Paulo, claro que não, porque apóstolo bom é apóstolo morto. Mas a obra da pregação do Evangelho continua a mesma. Deus não tem, meus irmãos, uma predileção em abençoar os nossos irmãos, por exemplo, que estão na igreja perseguida. Sabe? É como se Deus tivesse só olhos para eles e está abençoando, cuidando e progredindo o Evangelho lá. E aqui não, porque não. Tal como lá, Deus vira para nós e repete as palavras que disse alguns capítulos atrás para o apóstolo Paulo. Fala e não te cales, porque eu tenho muita gente nesta cidade. Muitas dessas pessoas são aquelas que um dia vão confessar suas obras mais e vão, metaforicamente, queimar os seus livros. Queimar as suas obras de desobediência ao Senhor. Para tanto, irmãos, precisamos continuar crendo que o Senhor continua fazendo a mesma coisa em nosso tempo, em nossos dias, através de homens imperfeitos e limitados, como eu e como você. Amém. Vamos orar. Deus querido, ajuda-nos a perceber que a Tua obra continua, somos parte dela pela Tua graça e Tua misericórdia. E o Deus que fez é o Deus que continuará fazendo e que fará. Que nesta semana, ó Deus, nós possamos crer, dar passos de crer, de fé, passos de confiança e ministrar e investir em vidas que precisam de auxílio para conhecer melhor a Tua palavra ou até conhecê-la porque não conhecem em absoluto, para investir em vidas e para crer que o Deus do sobrenatural está ao nosso lado em tudo aquilo que fazemos para Ele. É em nome de Jesus que nós oramos, hoje e para todos sempre. Amém e amém.